Olá, meu nome é Pamela, eu sou estudante da Universidade Federal do ABC e esse é meu trabalho de PDPD sobre o seguinte tema: levantamento de tecnologias de hidrólise para aplicação em biorefinaria. Esse trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que foi feita com um grupo de pesquisa. Bom, o trabalho busca atender duas principais problemáticas. Uma delas é sobre o aumento da demanda energética nacional. Quando olhamos para a base energética brasileira, podemos ver que 51% da nossa matriz é composta de combustíveis não renováveis. Isso por si só já aponta uma problemática significativa, pois os combustíveis eles são finitos. Mas, além disso tudo, os combustíveis fósseis são grandes geradores de poluentes atmosféricos. Outra problemática é o acúmulo de resíduos agroindustriais. As indústrias alimentícias geram cerca de toneladas e toneladas de resíduos que funcionam como poluentes sólidos para o planeta Terra. Nesse contexto, a biorefinaria surge como uma proposta de solução para esses dois problemas apresentados. Biorefinaria é uma indústria que aproveita da mesma matéria-prima para a geração de diversos subprodutos. Ela pode ter como uma das suas possíveis configurações utilizar resíduos de alimentos para gerar bioetanol, e desse modo atende as duas problemáticas. Os resíduos de alimentos podem ser divididos em dois grupos, os materiais lignocelulósicos e o amido. O material lignocelulósico trata-se de um complexo que une hemicelulose, celulose e lignina. Como o amido é geralmente encontrado em fontes de alimento, a gente vai descartar ele para não gerar competição entre a produção de alimentos e a produção de energia. Focando no material lignocelulósico, podemos dizer que a celulose apresenta concentração de 34 a 50%, a hemicelulose de 16 a 34% e a lignina de 11 a 29%. Tanto a celulose quanto a hemicelulose são submetidas a um processo para obter esse açúcar fermentável. Esse vai ser fermentado para gerar bioetanol. Esse processo se chama hidrólise, que ele quebra moléculas grandes, polímeros, em moléculas menores, monômeros. Essa quebra pode acontecer pela rota química, enzimática ou termoquímica. Começando pela rota química, podemos dividi-la no uso de ácido diluído, ácido concentrado ou bases. O ácido diluído, ele acaba tendo um potencial um pouquinho mais fraco do que o ácido concentrado. Então, ele é responsável por hidrolisar a hemicelulose, que por ser mais amorfa, é mais fácil de quebrar. Já os ácidos concentrados são capazes de quebrar tanto a celulose como a hemicelulose, e a base quebra o complexo de lignina. Em geral, utilizamos como ácido diluído o ácido fórmico, cítrico, acético e propiônico. Como ácido concentrado, é mais comum encontrar o sulfúrico, o clorídrico e o fosfórico. E as bases são o hidróxido de potássio, sódio, cálcio e hidróxido de amônia. Os principais resultados obtidos na revisão bibliográfica a respeito dessa rota foi de um total de 90% de conversão da biomassa em açúcar a 121 graus Celsius durante 1 hora de tratamento com KOH. Bom, já a rota enzimática, ela necessita de pré-tratamento para quebrar o complexo de lignina e expor a hemicelulose e a celulose à ação enzimática. Esse pré-tratamento pode ser térmico, mecânico ou químico. Térmico utilizando micro-ondas ou ultrassom, mecânico utilizando a moagem e o químico utilizando ácidos ou bases. Essa rota apresenta resultados também muito bons. Ela conseguiu converter também 90% da biomassa em glicose a uma temperatura de 45 graus Celsius, no entanto o tempo de reação foi muito maior, chegou a 48 horas. O pré-tratamento que esse estudo utilizou foi o tratamento químico. A hidrólise termoquímica utiliza a água como meio de reação. Isso se apresenta como uma característica muito promissora, porque, além de ser ambientalmente correta, a água é um reagente muito mais barato quando comparado às outras duas rotas. A água está no seu estado subcrítico ou supercrítico. O subcrítico é o estado entre 100 graus Celsius a 374 graus Celsius e uma pressão suficiente para manter a água no estado líquido. O estado supercrítico é uma temperatura acima de 374 graus Celsius e a pressão acima de 22 mPa. A reação pode acontecer em um sistema contínuo, semicontínuo ou em bateladas. Teve como seu principal resultado uma conversão de 48,7% em açúcar a 302 a 405 graus Celsius durante 2,5 segundos a 8 segundos. O mecanismo utilizado foi o sistema subcrítico seguido pelo supercrítico em um sistema contínuo. Cada rota apresenta suas vantagens. Para a química, podemos citar os altos rendimentos em um curto tempo de reação. Para a enzimática, também atinge altos rendimentos, é pouco poluente e não gera produtos de degradação. A termoquímica ela tem um baixo custo do reagente, porque usa água, tempo de reação curto e permite o uso de reatores pequenos.
Como desvantagem, a rota química gera produtos de degradação e poluente, necessita de uma neutralização do meio de reação e pode corroer os equipamentos. A enzimática tem alto tempo de reação e um custo de produção. Já a termoquímica, por ser pouco estudada, ela tem baixos rendimentos, gera produto de degradação, além de um alto custo energético.